Bom, gente, vou retornar aqui com vocês e demonstrar exatamente algumas teclas de atalho que são pedidas em provas, mas eu não vou demonstrar todas. Na verdade, eu quero simplesmente tentar fazer com que você entenda algumas delas. Fica mais fácil sabendo quando é que eu vou ter que utilizar o Ctrl, quando é que eu vou ter que utilizar o Shift, por que eu utilizo o Ctrl e o Shift. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou demonstrar as teclas de atalho de deslocamento e seleção. Para que isso, tecla de atalho de deslocamento e seleção? Bom, eu estou fazendo uma seleção aqui, ó. Selecionei, ó. Quando eu aperto Ctrl T, que é Ctrl T de tudo, eu estou fazendo uma seleção. Então, uma tecla de atalho de seleção. Eu estou aqui nesse pedaço, e eu vou selecionar até o início desse parágrafo. Eu vou pressionar o Shift e vou pressionar o Home. Selecionei até o comecinho desse parágrafo. Bom, existem teclas de atalho de seleção e teclas de atalho de deslocamento. Como é que funciona isso? Eu estou aqui e eu quero ir para o final desta linha. Pressiono End. Foi para o final, ó. Eu estou aqui e quero ir para o final dessa linha selecionando. Acrescento o Shift. Bom, então se você estiver utilizando teclas de deslocamento, olha aqui. Eu estou deslocando com a seta, tá vendo? Seta para cima. Home. Vou mostrar aqui. Home. Eu estou indo para o início da minha linha. End. Estou indo para o final. Aqui, ó. Ele está sempre vindo aqui para o final da linha. Ctrl Home, ele vai para o início do seu documento. Ctrl End, ele vai para o final do seu documento. Aqui, ó, ele veio para cá, ó. Eu vou colocar alguns parágrafos. Vamos testar de novo. Ctrl Home foi lá para o início. Ctrl End foi lá para o final. O que significa isso? Significa que eu estou utilizando o tecla de atalho de deslocamento. Bom, vamos tentar utilizar a tecla de atalho de deslocamento com seleção. É só você acrescentar o Shift. Ctrl Home vai para o início do documento. Então, Ctrl Shift Home, ele vai para o início do seu documento, selecionando. Eu estou aqui, eu quero ir para o final do meu documento. Ctrl End. Se eu estiver exatamente nesse ponto e quero ir para o final do meu documento selecionando, eu pressiono o quê? Ctrl Shift End. Então, podemos dizer que a tecla Shift é para seleção. Agora eu vou ensinar que a tecla Ctrl faça o quê? Acelere o processo. Vamos ver se realmente faz isso. Eu estou deslocando para o lado, mas está demorando muito. Eu estou passando o quê? Cada caractere que está ali, não é isso? Eu vou pressionar o Ctrl, olha só o que está acontecendo. Ele está pulando em palavra. Automaticamente eu estou acelerando o processo. Então vamos lá, aqui ó. Se eu pressiono o Home, ele vai para o quê? Ele vai para o início da minha linha. Home. Se eu estou aqui e pressiono Ctrl Home, ele foi para o início do meu documento. Eu acelerei o processo. Então Ctrl é para acelerar e o Shift é para selecionar. Toda vez que você estiver utilizando o tecla de atalho de deslocamento e pressionar o Shift, você está simplesmente selecionando. Se você está utilizando uma tecla de atalho ou simplesmente uma tecla de deslocamento e está utilizando o Ctrl, você está acelerando o processo. Foi? Então isso ajuda bastante aí. Mas outras teclas de atalho também utilizadas para colocar maiúsculas e minúsculas, tipo Shift F3 aqui, ó. Estou aqui, vou apertar Shift F3, Shift F3, Shift F3. Existem outras.
como Ctrl Backspace. Se eu for apagar com Backspace, ó, eu estou apagando o quê? Cada caractere à minha esquerda. Se eu pressiono Ctrl Backspace, eu estou apagando cada palavra à minha esquerda. Se eu estou aqui e aperto Delete, ele está apagando exatamente os caracteres à minha direita. Se eu aperto Ctrl e o Delete, ele está apagando cada palavra à minha direita. Ele está acelerando o processo. Foi? Bom, então ajuda bastante. Tipo, se ele está pedindo uma tecla de atalho, você está sabendo que tem uma seleção, automaticamente, provavelmente vai ter o quê? O Shift envolvido nisso. Mas tem que ser de deslocamento, tá? Bom, é muito comum alguns pequenos erros como esse aqui, ó. Quando você aperta só o S, você está colocando o S minúsculo. Shift S, ele faz o quê? Coloca o S maiúsculo. Então, Shift mais caractere, tá? Shift mais letras, automaticamente ele vai colocar sempre ela em maiúscula, ou a que estiver em cima no teclado. Então a tecla está aqui, automaticamente tem um caractere embaixo e outro em cima. Para você utilizar o de cima, você tem que utilizar o Shift. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. X2. Se eu seleciono aqui o 2, melhor, vamos colocar H2O. Foi. Eu vou pegar o 2 aqui e vou pressionar Ctrl igual. Ele jogou para baixo, não é isso? Automaticamente ele fez o quê? Subscreveu. Agora eu vou selecionar esse aqui e vou pressionar Ctrl Shift igual. Mas na verdade não tem igual aqui. Tem igual na tecla, mas na verdade eu vou ter que utilizar o caractere que está em cima, que é o mais. Então é Ctrl Shift mais. Ali, ó. Em alguns casos, em algumas teclas de atalho de alguns livros, até mesmo da Microsoft, já vi Ctrl Shift e o sinal de igual. Só que na verdade, quando eu pressiono o Shift, eu estou utilizando o caractere que está em cima. Então eu tenho no mesmo caractere, eu tenho isso aqui, ó. Na mesma tecla, eu tenho o igual e eu tenho mais em cima. Se eu pressiono o Shift, eu estou utilizando o de cima. Se eu não pressiono o Shift, estou utilizando o de baixo. Isso aqui faz parte da mesma tecla. Então tomem cuidado com isso. Isso aí realmente pode fazer uma diferença na hora da prova. Deixa eu ver aqui uma outra tecla que poderia ajudar vocês. Bom, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Tem alguns, de vez em quando, não funcionam. Tá, coloquei aqui, vermelho e negrito. Vou selecionar e vou apertar Ctrl espaço. Realmente, eu retirei a formatação. É muito comum isso aqui em editores de texto. Você formata, coloca itálico, vou colocar itálico aqui, ó, e vou pressionar Ctrl espaço. De vez em quando no Word atual, de vez em quando não funciona em algumas versões. É engraçado isso. Em algumas versões funciona, em outras não. Outra tecla de atalho é Ctrl F12. Abrir. Ctrl F12 é abrir. Tá? Antigamente, até hoje, é Ctrl A que está aqui, ó. Tomem cuidado, tá? Porque pode aparecer Ctrl A ou Ctrl F12. É que essa minha versão aqui do Word não está atualizada. Se ela tivesse atualizada, estaria aparecendo Ctrl F12. É comum disso acontecer. Deixa eu passar aqui uma outra. Bom. Ctrl F6. Deixa eu ver aqui quantos documentos eu tenho. Eu tenho esse documento 3 aqui, mas eu vou abrir um outro aqui, ó. Abrir um outro documento. Então, estou com 2 documentos abertos dentro do próprio Word.
Então, se eu apertar Ctrl F6, eu alterei para aquele documento antigo, e Ctrl F6, voltei para esse documento atual. Então, eu estou alternando entre dois documentos dentro do próprio Word. Então tá. Com isso, eu terminei algumas teclas aqui que são utilizadas, são pouco faladas, mas quando cai em prova, a pessoa tem dúvida. Eu vou passar aqui algumas outras teclas de atalho, tipo F4. F4 é bem legal. Por quê? Otimiza serviço. Eu vou colocar aqui negrito e vou clicar nessa e vou apertar o F4. Cliquei nessa, apertei o F4, apertei o F4, apertei o F4. Coloquei vermelho, apertei o F4, F4, F4. E automaticamente ele está repetindo a última ação. Repete exatamente a última ação. O F12 abre o salvar como. Está aqui. Abre o salvar como. Bom, com isso eu passei algumas teclas de atalho que ficam exatamente aqui, mas não estão direcionadas diretamente com os botões. Os botões já passei algumas dicas com vocês, aquele OAB, Ctrl I, Ctrl N, aqui ó. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, já passei com vocês bem no comecinho da aula. Aqui ó, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Esse daqui é imprimir, que é o Ctrl P, tá? Mas só que tem um detalhe, quando você aperta Ctrl P, ele não imprime direto, ele abre o quê? Essa caixa de diálogo para você. Então, cuidado com isso. Até porque é o seguinte, imprimir com 3 pontinhos, tá vendo? É o Ctrl P. Toda vez que tiver 3 pontinhos é porque vai abrir uma caixa de diálogo ou um painel para você. Então, na verdade, Ctrl P é abrir a caixa para imprimir. Recortar, copiar e colar. Pincel, não tem. Então, vou mostrar exatamente a tecla de atalho desse botão aqui, que é Ctrl asterisco. Mas tem que tomar cuidado. Vou tentar dar o zoom aqui para vocês. Ctrl mais asterisco, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou pressionar aqui o Ctrl, vou clicar no asterisco e nada está sendo feito. Óbvio, porque o asterisco está exatamente acima do 8, está em cima do 8 aqui na tecla. Então, automaticamente, eu tenho que pressionar um Shift para isso. Bom, então a tecla de atalho é Ctrl asterisco ou Ctrl Shift asterisco. Ctrl Shift, que eu vou ter que utilizar exatamente o caractere que está em cima. Então, tome bastante cuidado com isso. Tem algumas teclas de atalho, eu posso até mostrar aqui para vocês. Isso aqui que vai aparecer. Está no segundo. Aqui. Aqui, ó. Ctrl maior e Ctrl menor. Mentira, você nunca vai conseguir fazer isso aqui. Tá? Vou aumentar, vou dar zoom aqui com vocês. Ó. Mentira, você nunca vai conseguir isso. Você tem que pressionar o Shift, porque esse caractere aqui está na parte de cima da tecla. Então significa que é Ctrl Shift maior e Ctrl Shift menor. Foi? Então tá. Bom, agora eu vou demonstrar aqui algumas teclas de atalho em uma tabela, até por como está sendo passado esse vídeo, você pode mandar dar pausa e visualizar algumas teclas que estão aqui, anotar outras, etc. Bom, eu vou tentar mostrar aqui para vocês algumas teclas aqui. Eu montei algumas tabelas.
Bom, nessa tabela aqui está sendo mostrado exatamente as teclas de atalho, referentes aqui a mover o ponto de seleção, a deslocamento, como tinha falado antes com vocês. O deslocamento está aqui. Aqui não tem seleção, por isso que você não está vendo a tecla Shift aqui sendo utilizada em nenhum momento. Tá? Quando eu passo aqui para a próxima, seleção de texto ou elementos gráficos. Automaticamente você tem Shift em todas essas que estão aqui. A não ser no Ctrl T, porque Ctrl T é selecionar tudo. Mas quando tem deslocamento, tem Shift. Tá? Então, praticamente, eu vou até dar uma dica para vocês. A tabela A e a tabela B, a única diferença é o Shift. Então, vou subir um pouquinho para vocês verem aqui. Ó. Seta para a direita. Um caractere para a direita. Quer dizer, você vai deslocar, mover para. Então, significa o seguinte, você vai mover um caractere para a direita. Chega aqui embaixo, ó. Shift mais seta para a direita. Então, você vai selecionar um caractere para a direita. Então, nessa brincadeira, qual a diferença da tabela A para a tabela B? Somente o Shift. Tá? Então, vamos lá, vamos para outra tabela aqui. Caracteres especiais, porque na verdade são esses caracteres que estão sendo mostrados aqui. Ó, caracteres especiais, vamos lá. Existem muitos caracteres aqui. Tab, quebra de linha manual, espaço. Então todos esses aqui são caracteres chamados caracteres especiais. Deixa eu voltar lá e mostrar o primeiro com vocês. Shift Enter. Quebra de linha dentro de um parágrafo. Quebra de linha dentro de um parágrafo. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Eu estou aqui. Eu estou nesse parágrafo aqui, ó, nesse parágrafo. Vou fazer o seguinte. Vou pressionar o Enter. Se eu pressionar o Enter, eu quebrei exatamente o quê? Um parágrafo aqui, ó. Eu inseri um parágrafo e automaticamente criei um outro parágrafo. Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero quebrar linha dentro de um parágrafo. É Shift Enter. Aqui, ó. Shift Enter, ele quebra a linha dentro de um parágrafo. Eu continuo no mesmo parágrafo. Aqui, ó. Eu estou quebrando várias linhas aqui e continuo no mesmo parágrafo. Foi? Então tá. Então, nesse caso aqui, Shift Enter para poder quebrar linha dentro do parágrafo. Se eu pressionar o Enter aqui, por exemplo, ó, acabei de criar um outro parágrafo. Bom, agora vamos para... Voltar para a tabela. Ctrl Enter, quebra a página. Vamos lá. Eu estou aqui, quero pegar o segundo parágrafo, que eu vou pintar de vermelho, e quero jogar exatamente para quê? Para a próxima página. Ctrl Enter. Joguei tudo para outra página aqui, ó. Subi. Vou descer, ó. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui. Ctrl Shift Enter. Quebra a coluna. Vou deletar tudo. Vou colocar aqui mais 5. Perfeito. Vou quebrar isso aqui em 2 colunas. Eu vou estar exatamente aqui e vou mandar ele quebrar essa coluna e passar para a próxima. Ctrl Shift Enter. Beleza. Ele quebrou aqui, tudo que estava aqui embaixo passou para a próxima coluna. Então você pode quebrar a coluna também. Deixa eu ver aqui outra. Vamos passar para a
Próxima tabela. Exclusão, já passei algumas com vocês, backspace, Ctrl backspace, del, Ctrl del. Ctrl X, para quem não sabe também, é uma tecla de atalho de exclusão, inclusive está no manual da Microsoft, isso. Bom, deixa eu ver outra aqui. Copiar ou mover textos e elementos gráficos, né? Mover texto e elementos gráficos. Ctrl C, Ctrl V colar, Ctrl C, Ctrl C. F2 é recortar. Deixa eu mostrar aqui o F2. É muito comum você utilizar isso aqui, ó. Eu quero tirar o ataca daqui e jogar exatamente aqui para baixo, ó. Ataca. Eu vou apertar o F2. Ele continua ali. Clico no local que eu quero e pressiono Enter. Então, vamos lá. Eu tirei daqui e joguei para cá. Eu apertei o F2 nele aqui. E pressionei o Enter aqui para colar. Vou tentar fazer agora com outro. Vamos ver. Marrom. Selecionei o marrom, apertei o F2. Ele recortou, mas na verdade ainda continua o elemento aparecendo ali para mim. Eu clico no local que eu quero e pressiono Enter. Ele tira de lá e joga para cá. Foi? Assim que funciona o F2 na hora de você recortar. Estender seleção. O F8 também faz isso, tá? É muito pouco utilizado, mas aparece aqui embaixo do Word, aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui, ó. Passo com o mouse aqui, ó. Estender seleção, F8. Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá aqui. Tabela. Tabela, o Tab passa para as próximas células, o Shift Tab volta. Quando você aperta o Delete dentro de uma tabela, você só está excluindo o conteúdo da tabela, mas a tabela continua olhando para você lá. Bom, Alt mais F5, selecionar toda a tabela. Tab na última célula, é importante isso aqui, que pode ser uma pegadinha de português. Deixa eu abrir aqui um novo documento. Vou inserir uma tabela. Quando você chega na última célula da sua tabela, foi o caso aqui, ó. Quando você pressiona o Tab, você está criando uma nova linha da tabela, ó. Toda vez que chegar na última célula e pressionar o Tab, está aqui. Se você pressiona o Enter dentro de uma célula, você está inserindo parágrafos. A consequência disso é o aumento da linha, ó. A altura da linha aqui, ó. Então vamos lá. Toma cuidado com a ação que foi feita e com a consequência. Quando você pressiona o Enter, a ação é inserir o quê? Parágrafo. Qual é a consequência disso? O aumento da linha. Foi? Deixa eu voltar lá na tabela. Tá faltando mais uma aqui. Quer demonstrar para vocês o seguinte. Como eu comecei com minha tabela aqui, ó, eu não estou conseguindo escrever antes da tabela. Eu clico exatamente na primeira célula da tabela e pressiono o Enter. Quando eu pressionar o Enter, ele cria um parágrafo antes da tabela. Aí eu posso digitar meu título normalmente. Foi? Deixa eu ver se eu terminei aqui a tabela. Bom, terminei aqui. Bom, então tá. Então passei agora as teclas de atalho com vocês. Algumas teclas de atalho que caem bastante em prova. Então vou agora passar para um outro programa que é o Writer do BR Office.